Fala galera que acompanha o De Cobertura, estamos chegando com mais uma edição do nosso quadro Grandes Jogos, onde analisamos taticamente partidas históricas de Remo e Paysandu. Nesta semana a gente fala do Papão, mas antes disso eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Ultrapassamos aí a marca de 1.000 inscritos, um canal que é novo, trazemos essa parte mais analítica das partidas de futebol e muito obrigado a vocês que estão dando uma chance para esse novo, esse projeto que estamos tocando e em nome de toda a equipe eu agradeço ao apoio de vocês. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, ative o sininho para saber quando tiver novos vídeos, lives, shorts, enfim, nossos conteúdos aqui do YouTube. Agora a gente vai falar especificamente sobre a partida em que vamos analisar, Paysandu e Tunaluso de 2021. A gente quer falar desse jogo porque como o Paysandu perdeu o jogo de ida contra o Clube do Remo, da final deste ano de 2025, a gente quer relembrar um jogo histórico, um jogo que marca a última grande virada do Paysandu em uma final de campeonato paraense. O Papão chegou para aquela partida contra a Tuna após perder por 4-2 no jogo de ida lá no Souza e perder com todos os méritos da Lusa, que poderia ter feito até mais. Inclusive o então técnico bicolor, o Itamar Schulli, foi demitido e quem treinou o Paysandu, quem ficou à frente do Paysandu nesse jogo que marcou essa grande virada foi o Wilton Bezerra, o auxiliar. E é um jogo histórico também porque até pela forma como ocorreram os gols, porque aconteceram os gols, né, que vieram através do Gabriel Barbosa, o Gabigol da Curuzu, marcou 3 gols vindo do banco de reservas e fez com que o Paysandu conquistasse o 49º título do Campeonato Paraense. Contextualizando um pouquinho, vale lembrar que estávamos ainda em plena pandemia da Covid-19 em 2021, ali no primeiro semestre, não é? Com isso, não havia torcedores no estádio, ainda não era liberada a presença de público nas partidas de futebol que já tinham retornado desde o segundo semestre, se eu não me engano, de 2020. Mas as torcidas ainda não estavam presentes e o Paysandu chegava para aquele jogo desacreditado, a verdade é essa, porque não foi só pela derrota para a Tuna no primeiro jogo. Ao longo de toda aquela primeira parte da temporada, o Papão não correspondeu, enquanto que a Tuna vinha como a grande surpresa, havia eliminado o Clube do Remo nas semifinais, e não apenas isso, era o melhor ataque da competição, tinha um artilheiro com Paulo Rangel, estava jogando um futebol bem agradável e sentiu, inclusive nessa final, quando precisou segurar o resultado, até porque a Tuna saiu na frente nesse segundo jogo muito cedo, estava com uma vantagem de 4-2, abriu 5-2 e tentou jogar com o regulamento debaixo do braço, podemos dizer assim, e não deu muito certo. Especificamente sobre a questão tática, ambas as equipes vieram a campo nesse 4-2-3-1, ou a Tuna quase um 4-4-2 mesmo, com o Luquinhas praticamente na mesma linha do Paulo Rangel, enquanto que o Paysandu era um 4-2-3-1, que variava para o 4-3-3, com o Paulinho muitas vezes se juntando ao Ratinho mais à frente, no meio de campo, eles dando suportes, aí, fazendo uma espécie de triângulo pelas pontas do campo, e o Paysandu chegando muito dessa forma, não é? O Paysandu ele explorou muito as jogadas pelos lados, as jogadas com os pontas, especialmente o Igor Goulart pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o Marlon centralizava, saía muito da ponta para tentar se juntar ao Nicolas, fazer uma espécie de parceria, enquanto que ele deixava o corredor direito todo para o Israel apoiar. Então, dessa forma, o Paysandu tentava atacar muito pelos lados do campo, mas também quando resolveu colocar a bola no chão, o Ratinho, o Paulinho conseguiram encontrar os jogadores de lado, e o Ratinho e o Paulinho sempre tentavam ali formar triângulos pelos lados do campo, pelo lado esquerdo com o Colasso, e que não subia até a linha de fundo, mas ele se aproximava ali do Igor Goulart, e pela direita o Israel
sendo apoiado pelo Marlon e ou pelo Ratinho ou pelo Paulinho. Eles sempre tentavam fechar esse triângulo para tentar criar uma vantagem numérica diante do lateral direito e o ponta da Tuna Luso. A Tuna que veio a campo, aliás, o Paysandu também teve, a entrada do Alisson, né, na zaga, que fez uma boa partida, inclusive ao lado do Perema. O Paysandu defensivamente não sofreu tanto assim, apesar do gol cedo, não sofreu tanto assim, mesmo com tantos espaços, já que precisava buscar o resultado, enquanto que a Tuna Luso veio nesse 4-2-3-1 com o Fabiano e o Neto nas pontas. O Neto viria a ser expulso ainda no primeiro tempo, já na reta final. O Luquinhas nas costas do Paulo Rangel. O Arthur e o Cauê na sustentação do meio de campo, enquanto que os laterais não subiam tanto assim. O Léo Rosa pelo lado direito e na esquerda o Alexandre Pinho, com o Dedé sendo a principal força física, digamos assim, da Tuna na sua zaga. E tinha o Gabriel Bubiniak, grande destaque daquele Parazão, goleiro, que chegava com status de melhor goleiro da competição, mas que recebeu algumas críticas por conta da atuação dele na final, e eu vou explicar ao longo do vídeo por quê. E a Tuna era treinado pelo Robson Melo, o trabalho aí que acho que consolidou o Robson Melo aqui no futebol paraense, como um dos principais treinadores do nosso estadual. E com isso, Paysandu e Tuna foram para o jogo e logo com 4 minutos, pênalti para Tuna. O Nicolas acabou numa disputa de cabeça com o Paulo Rangel, metendo a mão na bola. O árbitro apitou o pênalti e o Paulo Rangel bateu para fazer o gol, o 8º dele, naquela competição. E com isso mudou muita coisa. Mudou talvez a postura da Tuna, que no início até estava procurando jogar, procurando entrar no campo defensivo do Paysandu, mas com o 5-2 no placar, a gente viu o Paysandu avassalador até de certa forma, apesar das dificuldades técnicas. Não era um time com uma qualidade técnica tão evidente, mas o Paysandu, por meio das triangulações que eu já mencionei, por meio das ultrapassagens nas pontas, as aproximações dos jogadores mais centralizados, o Paysandu conseguiu dessa forma ir compactando os defensores, os zagueiros muito jogando ali no próprio campo da Tuna. Então com isso o Paysandu conseguiu encurralar a Lusa no seu próprio campo, trocando muitos passes pelas pontas para tentar o cruzamento. Dessa forma o Marlon quase fez um gol no cruzamento do Israel do lado direito, em que ele fica livre. A Tuna deu muito espaço para os jogadores do Paysandu que entravam na área para tentar o cabeceio, e também dava muito espaço entre linhas, no espaço entre o meio de campo e a linha defensiva. E foi quando o Paysandu identificou que havia essa região que podia explorar, que resolveu colocar a bola no chão, não usar só os cruzamentos como arma, e foi assim que chegou o empate pouco depois do 1-0 da Tuna, com o Marlon se aproximando do Nicolas. Ele recebe de costas, gira e dá um belo passe pro Igor Goulart, que ataca as costas do Léo Rosa e bate entre os pés do Bubiniak e empata o jogo. Basicamente o primeiro tempo se desenrola ainda da mesma forma. A única alteração tática que a gente vê assim é o Paulinho recuando um pouco mais para tentar fazer com que a saída de bola tivesse um pouco mais de qualidade, e o Denilson avançando um pouquinho mais pelo lado esquerdo, tentando aparecer como elemento de surpresa. Grande primeiro tempo do Ratinho, desarmando, roubando muitas bolas, fazendo com que a posse de bola do Paysandu tivesse uma posse de bola longa ao longo do primeiro tempo. E a Tuna Luso, basicamente depois do gol, ficou rifando a bola, até porque o Paysandu fechava bem a saída da Tuna com o Renan, zagueiro pela esquerda, que era o jogador mais técnico, o jogador com a melhor saída de bola da Tuna, e com isso deixava o Dedé sair jogando. E o Dedé era um jogador muito físico, que tinha umas leituras erradas durante a partida, mas que conseguia compensar com a velocidade dele e o físico, mas com a bola no pé ele devia muito, e basicamente rifava a bola para o Paulo Rangel, para os pontas, mas sem muita direção de fato, e com isso basicamente devolvia a bola para o Paysandu, que conseguia dessa forma reiniciar seus ataques muito facilmente. O Paysandu continua insistindo nos cruzamentos. Dessa forma, o primeiro tempo vai se desenrolando, vem o intervalo, e aí a primeira mudança, a saída do Denilson
para a entrada do Robinho. Teoricamente é uma mudança mais ofensiva, não é? Que deixa o Paysandu num 4-2-4 com o Robinho se aproximando do Nicolas, enquanto que o Igor Goulart e o Marlon abertos, e o Ratinho recuando para jogar ao lado do Paulinho. Porém, o Paysandu perdeu um jogador a mais no meio de campo, especialmente que fez falta, especialmente pela expulsão do Neto, pelo segundo cartão amarelo, já ali próximo dos acréscimos do primeiro tempo, e pro Paysandu talvez seria mais negócio deixar um jogador a mais no meio de campo, e com a saída do Denilson isso não ocorreu, e a Tuna conseguiu prender um pouquinho mais a posse de bola no segundo tempo. A gente viu a Tuna chegar ao ataque, não teve tantas oportunidades, mas foi só mesmo num escanteio que o Paulo Rangel desvia de cabeça e o goleiro Vitor Souza faz a defesa, mas a Tuna pelo menos conseguiu deixar a bola o mais longe possível do Gabriel Bubniak naqueles primeiros 10, 15 minutos do segundo tempo, e era o grande objetivo, né? Até ali tinha uma vantagem ainda no placar de 2 gols, e estava tentando sustentar e atacar até um pouco mais do que fez no primeiro tempo. E com isso, a Tuna conseguiu se manter no campo ofensivo. E aí veio as novas mudanças do Wilton Bezerra. Na Tuna, no caso, entrou o Felipe na zaga para formar um trio, fechar ali com 3 zagueiros, e o Pedrinho que entrou também tentando fechar com uma espécie de ala pela direita, ele que às vezes ficava na segunda linha fechando um 4-4-1, às vezes voltava ao 4-3-1-1 com o Luquinhas às vezes nas costas do Paulo Rangel. Às vezes também ele voltava para a linha defensiva para fechar uma linha de 5, então ele se movimentando bastante, tentando acompanhar o Igor Goulart. O Paysandu, o Wilton Bezerra identificou que tanto o Marlon quanto o Igor Goulart, eles cansaram. Com isso, o Wilton colocou a campo, fez mais algumas mudanças, colocou a campo o Jonathan, volante, para ajudar na saída de bola no lugar do Paulinho. Colocou também, tirou o Marlon e o Igor Goulart, que estavam cansados, colocou o Ari Moura e também o Gabriel Barbosa. E aí fica essa configuração com o Ari Moura pela direita, centralizando para deixar o espaço para o Israel, enquanto pelo lado esquerdo o Robinho cai mais por ali, apesar dele não ter feito uma boa partida, como o Ari Moura, como o Igor Goulart, como o Marlon fizeram, mas o Robinho caiu mais pela esquerda e o Gabriel Barbosa se juntou ao Nicolas na área. O Nicolas batendo muito de frente com o Dedé, o Nicolas saindo mais da área e o Dedé saía para acompanhar ele, e o Gabriel Barbosa batendo de frente com o Renan e com o Felipe. Inclusive sai assim o gol da virada, o primeiro do Gabriel Barbosa, com o Ari Moura se juntando pelo lado esquerdo com o Nicolas e o Robinho. O Nicolas e o Ari Moura aproveitaram aquele espaço entre linhas, e o Ari Moura dá um belo giro para colocar o Gabriel Barbosa na cara do gol. Ele praticamente livre de marcação, chuta, o Bubniak ainda toca na bola e ela morre no fundo da rede. A virada do Paysandu. O terceiro gol do Paysandu, o segundo do Gabriel, demorou mais ou menos uns 10 minutos para sair. O Paysandu insistindo muito nos cruzamentos, e sempre que o Nicolas saiu, o Dedé acompanhava ele, e como eu mencionei. E o segundo gol do Gabriel Barbosa sai após um tiro de meta do Gabriel Bubniak, uma falha dele também, um tiro de meta dele, que o Nicolas pega a segunda bola, o rebote, e mesmo de costas para a área, ele manda um balão para cima, e o Ari Moura disputa com o zagueiro e o Gabriel Bubniak no alto. A bola fica viva, o Gabriel Bubniak tenta sair para dar o chutão, erra o tempo de bola, e com isso ela sobra para o Gabriel Barbosa, que toca sem goleiro. Os zagueiros da Tunas não conseguem cortar, e aí faz o 3-1. Com isso, o Paysandu empatava a decisão no placar agregado por 5-5. A Tuna fez algumas novas mudanças para tentar colocar gás novo, mas basicamente não conseguiu nem sentir o terceiro gol do Paysandu, porque logo veio o quarto, numa cobrança de lateral do Israel. O Gabriel Barbosa gira em cima do Felipe dentro da área, fica cara a cara com o Gabriel Bubniak, toca na saída dele para fazer o quarto, para alegria, explosão do time do Paysandu, que virava o jogo para 4-1, e
passava vencendo o placar agregado por 6-5, mas a final ainda não estava decidida, porque já nos acréscimos, ainda tivemos a expulsão do Perema, numa jogada em aliás, um lançamento longo que bastava o Perema proteger, ele acabou cometendo pênalti em cima do Pedrinho, e aí a grande chance da Tuna tentar conseguir garantir o título, do Campeonato Paraense, o Léo Rosa acabou isolando a cobrança, e com isso o Paysandu pôde comemorar o seu título de número 49 do Campeonato Paraense. Então a gente relembrando essa virada histórica do Paysandu, que é algo que o Papão precisa fazer para garantir o título, contra o Clube do Remo no próximo domingo às 5 horas da tarde, a grande decisão do Parazão 2025. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Na próxima semana a gente traz um jogo do Clube do Remo para analisar, a gente já escolheu, e aliás, se vocês quiserem, podem deixar suas sugestões de partidas para a gente analisar, inclusive a partida histórica do Remo que analisaremos na próxima semana é uma indicação de vocês. Obrigado por acompanhar o nosso vídeo até aqui, lembrando, se inscreva no nosso Instagram, @de.cobertura, também se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado pela audiência de Cobertura, o seu novo ponto de encontro com o futebol.